Obrigada por assistir o Alagoas em Pauta. Durante a atípica recessão deflagrada pela pandemia de Covid-19, muito se tem falado sobre as dificuldades que as empresas brasileiras vêm enfrentando para superar esse período de grande retração no nível de atividade, especialmente em setores que ainda sofrem com os efeitos de medidas de isolamento social ou de lockdown. A preocupação é ainda maior com a capacidade de enfrentamento pelas empresas de pequeno porte. Muitas delas familiares, com menor fôlego financeiro, laços menos profundos com o sistema bancário e menos adaptadas a trabalhar em frentes compensatórias, como as vendas online ou por delivery. No ano passado, foram tomadas algumas medidas para tentar conter a falência dos pequenos negócios e não desestimular o lançamento de startups e novidades que podem aquecer o mercado e dar um up nas vendas. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos a gerente do Sebrae Alagoas, Renata Fonseca. Não saia daí, a gente já volta. Hoje nós vamos conversar com Renata Fonseca, ela que é gerente da Unidade de Competitividade e Desenvolvimento do Sebrae Alagoas, vai contar para a gente quais são as iniciativas do órgão para ajudar os micro e pequenos empresários do estado e quais são as novidades desse setor para essas pessoas. Renata, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta, obrigada por conversar com a gente. Obrigada, eu agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para esclarecer o que você entender necessário. Que bom. Renata, a gente sabe que os microempreendedores individuais, os MEIs, são os que mais estão sofrendo as consequências econômicas da pandemia, né? Em setembro do ano passado foi sancionada a Lei da Liberdade Econômica, que dispensa os MEIs de alvarás e licenças para funcionar. Essa lei tem feito a diferença na vida dos empresários? Exatamente. A Lei da Liberdade Econômica, ela traz como princípio geral, né, para todas as empresas no país, a simplificação do processo de formalização, né? Então, as empresas todas estão dispensadas de alvarás, desde que tenham atividades de baixo risco, né? Existe todo o enquadramento do que são essas atividades de baixo risco. E todas as atividades que podem ser exercidas por MEI, elas já são de baixo risco. Naturalmente. Naturalmente. Então, existe uma resolução do Comitê Gestor da Redecim, que tem força de lei, né? Ela tem uma força de lei de regulamentar a Lei da Liberdade Econômica, que diz que, então, não pode ser exigido do MEI nenhum alvará de funcionamento ou alvará de sanitário, porque as atividades dele já são naturalmente de baixo risco. Entendi. No caso de uma lanchonete pequena ou de quem trabalha com alimentos, a vigilância sanitária não vai mais fiscalizar, por exemplo? Então, essa é uma pergunta interessante. Uma coisa é você estar dispensada da formalização, ou seja, daquele papelzinho que a gente chama de alvará de funcionamento, alvará de sanitário. Que fica pendurado na parede do estabelecimento. Isso. Então, assim, essa burocracia que antigamente empresários às vezes esperavam 1, 2 semanas para começar a funcionar, ela não existe mais, né, para as atividades de baixo risco. Agora, o empresário, ele não está desobrigado de cumprir a lei. Então, boas práticas de manipulação, detetizar o ambiente adequadamente, ter, vamos dizer assim, a saúde para a produção, né, a higiene necessária para a produção do alimento, ela continua sendo exigida. As obrigações trabalhistas. As obrigações trabalhistas, as obrigações ambientais. Então, assim, não é porque ele não precisa do documento autorizatório para funcionamento que ele está desobrigado de cumprir a lei. Então, a lei sanitária, ela visa proteger o cidadão, né, nos aspectos sanitários, de saúde, de higiene. Então, essa lei, ela está em vigor e precisa ser observada. O que não precisa mais é ele esperar a autorização para funcionar. Porque aqui em Alagoas a gente já tem um sistema na internet, então é um pouco mais rápido, né? Mas muitos estados não. Então, tem lugares que às vezes o empresário, mesmo de uma pequena empresa, estava esperando 15 dias por um alvará.
e a gente sabe que tá com uma loja pronta, tá com o estabelecimento pronto e ficar 15 dias fechado, esperando fiscalização, é muito custoso para o empresário. Muito, então, porque tem um aluguel envolvido, pessoas, né? Às vezes já contratadas, né? Mercadoria já comprada, e ele não consegue fazer circular a riqueza. Exatamente. Né? Então é isso. Isso é uma coisa que a gente tem alertado bastante, que a dispensa do licenciamento não dispensa o cumprimento da norma a qual aquela atividade dele tem que observar. Permanecem tudo como antes, porém facilitou esse processo burocrático de abertura da empresa. Exatamente. Né? Isso em relação ao bombeiro. Né? Então, dependendo da atividade dele, ele vai ter que ter minimamente um extintor, né? Algumas atividades que não são consideradas, vão ter que ser analisadas do ponto de vista do bombeiro. Então, também a atividade fiscalizada pelo bombeiro também já tem uma norma da CGSIM própria, que diz o que é dispensado ou o que não é. Então, no caso do MEI, todas já estão dispensadas também. Ah, entendi. E fiscalização, Renata? Vai haver fiscalização? O que a gente tem trabalhado, a gente tem um programa de apoio aos municípios, né? Aos órgãos municipais que fazem esse trabalho junto com as pequenas empresas. O que a gente tem orientado é que eles façam um planejamento fiscal, né? Então, em vez de eles irem a todos os estabelecimentos, eles podem fazer por temas, fazer por região, se eles receberem uma denúncia. Então, eles podem fiscalizar, né? A fiscalização, ela vai continuar sempre. Só que, de novo, as micro, pequenas empresas e o MEI, eles têm um benefício previsto numa lei complementar, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que diz o seguinte: a micro e pequena empresa e o MEI, ele tem o benefício da dupla visita. Ou seja, o que é isso? Um fiscal, ele vai a um empreendimento, vamos pegar uma lanchonete, ele primeiro orienta o empresário da pequena empresa a se reorganizar, a adequar seu estabelecimento ou seus processos, marca um prazo e volta. Se essa orientação não tiver sido cumprida, aí ele é autuado, né? E aí tem um novo prazo, enfim. Por quê? A gente percebe que, às vezes, a maior parte dos empresários de pequena empresa, eles não têm uma equipe muito grande. Então, às vezes, ele precisa de mais orientação do que uma grande empresa que tem um departamento contábil, departamento jurídico. Tem desconhecimento, né? Mesmo, né? Falta de prática, está entrando no mercado agora, precisou primeiro fundar tudo, criar o produto, criar a loja, criar tudo. E depois a pessoa vai se familiarizando com determinadas coisas, né? Exatamente. A gente percebe que muitas vezes o empresário de pequena empresa, ele às vezes é um excelente químico, né? E aí ele quer abrir uma empresa para desenvolver um produto químico, mas ele não tem noção de gestão, de burocracia. Então não é que ele está fazendo de propósito, é porque realmente ele é bom químico. Não é um bom contador. Às vezes não é um bom contador. Então, assim, essas orientações através dos contadores, a rede de contador, ela é muito importante. Demais. Porque ela chega bem próximo da pequena empresa também. Então, o contador, ele pode passar essas informações também, né, para proteger o seu empresário, o seu cliente. Maravilha. E todo mês se enquadra na Lei da Liberdade Econômica? Todo mês, porque assim, nem todas as atividades econômicas podem ser exercidas por MEI. Então, a gente tem um universo aí de mais de 2.500 atividades econômicas, né? Uma pequena parte dela pode ser exercida por MEI. Então, essa pequena parte, quando veio a Lei da Liberdade Econômica, o SEBRAE, o Ministério, a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa fizeram um check, né, para ver se as atividades que podem ser exercidas por MEI, se tinha alguma de alto risco. E o que foi verificado é que 100% delas já são naturalmente de baixo risco, entendeu? Então, todo MEI passou a ser baixo risco por definição.
Ah, então todo mês se enquadra, né? Exatamente. Na Lei da Liberdade Econômica. Você já falou que o Sebrae ajuda os MEIs a se enquadrarem na lei, né? De que forma o Sebrae ajuda os MEIs? O Sebrae tem todo um atendimento empresarial, então desde a orientação para formalização, ou seja, o que é que ele precisa saber antes de formalizar, o que é que ele pode planejar, né? Essa é uma questão importante. A maior parte das empresas no Brasil ainda são abertas sem um planejamento adequado, e isso a médio prazo tem consequências, né? Então, o Sebrae orienta desde da formalização, o que ele precisa, qual a melhor forma, qual o melhor modelo de formalização, quais são as leis que ele tem que seguir, mesmo sem precisar do alvará. E ainda tem consultorias tecnológicas. Então, o Sebrae tem, por exemplo, uma consultoria tecnológica de boas práticas de manipulação de alimentos. Então, se você tem uma lanchonete e não sabe como implementar essas regras, que estão todas numa legislação, o Sebrae disponibiliza esses consultores, né, para que vá até o seu estabelecimento e, junto com a sua equipe, implante os processos de boas práticas de manipulação. É um exemplo. É um exemplo. Né? Então, se você quer melhorar a fachada da sua empresa, fazer a sua marca, se você tem problema de fluxo de caixa, não sabe como pôr o preço do seu produto. O Sebrae orienta qual é a forma de você calcular o preço para que você realmente tenha lucro com o seu negócio. Porque muitas vezes o empresário não percebe, mas ele acaba pagando para trabalhar. É verdade. Muito. Aí a conta não fecha no fim do mês e não sabe o que está acontecendo. Exatamente. É um problema de precificação. Né? E agora na pandemia, o Sebrae está aberto, está recebendo as pessoas, o atendimento é virtual. Como é que vocês estão fazendo? Então, o Sebrae, o ano passado, quando veio a primeira etapa da pandemia, que ficou realmente tudo fechado, ele intensificou a sua transformação digital, né? E então nós passamos a atender, a fornecer muito mais serviços digitais. Hoje a gente tem cursos para o WhatsApp. Olha, né? Que legal. A gente tem curso pelo WhatsApp, são muito interativos, as pessoas têm avaliado muito bem, mas a gente continua sim com atendimento presencial nos nossos escritórios de Maceió, Penedo, Arapiraca e Delmiro, e também através das salas do empreendedor, que o Sebrae apoia. O empreendedor que quiser saber mais informações e não está num desses 4 municípios, pode procurar a sala do empreendedor do seu município, que na sala, inclusive, as consultorias podem ser agendadas através dessa sala. A sala do empreendedor, identificando uma necessidade do empresário, ele comunica o Sebrae faz essa consultoria, que pode ser à distância, né, dependendo da natureza, e pode ser também presencial, dependendo da fase da pandemia ou do assunto, né? As salas do empreendedor estão abertas agora nesse período? Grande parte estão, mas eles também, a gente apoiou eles numa iniciativa de atendimento remoto, né? Então a gente orientou como faz. O Sebrae também tem uma central de atendimento que pode tirar dúvidas, agendar as consultorias com hora marcada, né? Então assim, a gente tem uma plataforma de EAD. Então, se você não tem oportunidade naquele momento de fazer uma consultoria, mas tem palestras, tem cursos que podem ser acessados gratuitamente. São mais de 140 palestras e cursos que tem Muito bom. Então, assim, são várias formas. O ano passado, a gente cresceu o atendimento em 350% só de forma digital. Então, a gente tem aí, está à disposição, né, em todos os canais, o que for mais adequado de acordo com a pandemia, infelizmente, e com a necessidade do empresário também. Muito legal. Você falou em EAD, né, em educação à distância. Você acha que o empresário que vem tendo contato com a educação empreendedora, ele saiu na frente agora na pandemia? Saiu. Os empresários, a gente viu principalmente a questão da transformação digital. Né? A gente tem relatos, os empresários que conseguiram se colocar digitalmente, né? E aí não é
uma grande plataforma. Às vezes começam com pequenas iniciativas, desde o atendimento pelo WhatsApp, Sim. Né, que muitos não faziam, né, até as entregas por iFood ou outras plataformas de distribuição, e também como se colocar no Instagram, vendas pelo Facebook. A gente tem uma parceria com a Facebook que ensina como você ter uma loja virtual. Olha, né? que legal. A gente tem relato até de uma empresária do setor de bijuteria que tinha uma loja pequena numa galeria, né? Ela é uma MEI, inclusive, e ela relata que ela acabou entregando ponto porque ela passou a vender mais pelo Instagram do que ela vendia pela loja física, porque só vendia para quem passava na rua. Sim. Ela falou, hoje eu tenho cliente em Portugal, tenho cliente no Amazonas, no Rio Grande do Sul, porque as pessoas acessam o Instagram de qualquer parte do mundo. As vendas se tornaram globais, né? Exatamente. Renata? Então, principalmente quem lida com um produto não perecível, é muito mais fácil de você postar e chegar do outro lado do mundo, né? Exatamente. Você tendo uma postagem boa, uma foto bem tirada, um produto de qualidade. Exatamente. Né? Então, a gente tem consultorias e programas para que esses empresários consigam e aprendam a ter lojas virtuais também. Que legal. E quando a pandemia acabar, porque isso vai passar, graças a Deus, né? Isso vai passar. O Sebrae pretende continuar com esse atendimento virtual, com essas iniciativas online? Com certeza. Além do normal, né? Do atendimento presencial? Com certeza. A gente sempre, acho que as pessoas, o virtual, ela permite que o contato seja mais frequente, né? Então, a gente vai continuar assim, deve até melhorar alguns produtos que estão sendo desenvolvidos ainda. Assim, não tem como não atender em todos os canais. É verdade. Né? A gente tem que estar em todos os canais para poder chegar ao maior número de empresários possíveis. Com certeza. Os empresários, eles devem aproveitar esse período para se qualificar, para realizar ajustes nos seus negócios? Com certeza. Aqueles que estão com... É quase como fazer um dever de casa. A minha mãe, quando chovia, que a gente não tinha como brincar lá fora, né? A gente falava, tá chovendo, ela arruma o armário. Então, um monte de menina em casa dando trabalho, a mania tá arrumar o armário. Essa máxima vale para os negócios também. Essa máxima vale, eu acho que para a vida de todo mundo. De todo mundo. Eu acho que assim, se tá chovendo, né? Se a gente tem uma pandemia e o movimento caiu, é uma boa oportunidade de entrar no site do Sebrae ou de outras instituições também, né? Uhum. E procurar assistir. Às vezes tem um vídeo lá de 10 minutos que pode te dar uma sacada, pode te dar um insight de você mudar o seu negócio. Então, aproveita entre um cliente e outro, já que está com 50%, 30%, né? Às vezes de movimento, só permitido pela legislação atualmente, e use esse tempo a seu favor. Né? Use esse tempo para você pesquisar. Entre Instagram de pessoas que têm às vezes um negócio parecido com o seu, ver concorrente, né? Concorrente mesmo, né? E vai conhecendo técnicas, vai aprendendo. Tem muitas lives no site do YouTube do Sebrae, você pode procurar pelo seu tema, que aconteceram no mês passado, 6 meses atrás, que ainda estão válidas, que podem lhe ajudar a enxergar a sua situação por um outro ângulo. Com certeza, e até treinamento de equipe, né, Renata? Porque às vezes nós somos tomados pelo dia a dia, pela dinâmica do próprio negócio, e a gente acaba deixando algumas coisas de lado. E como a gente ganhou um pouco mais de tempo, né, com a pandemia, a gente pode aproveitar para treinar a equipe, não só se qualificar, mas também treinar o seu pessoal. Exatamente, eu acho que fazer revisão de processo, né? Ouvir às vezes a equipe, que muitas vezes não dá tempo, às vezes tem um processo que a equipe já sente que pode ser mudado, né? Então aproveita, muda, tá fechando mais cedo, né? Muda os móveis de lugar para ver se dá uma renovada na energia. No processo mesmo, se facilita a venda, se facilita o acesso do cliente, se mantém, se a visualização do produto melhora.
Então, são coisas que podem sim ser feitas, né, com consultorias do Sebrae ou mesmo sem, né, até com dicas na própria internet na plataforma, que tem, né? Nas plataformas hoje, todas elas têm alguma coisa que pode ser melhorada. Que adequa, né, ao seu Exatamente. negócio. Renata, a declaração anual do MEI deve ser entregue até o dia 31 de maio, não é isso? Exatamente. Por enquanto, não tem sinal de prorrogação, né, porque ela já era toda virtual. Vamos dizer assim, a principal obrigação do MEI, né? Quem não entrega deixa de acessar algumas políticas públicas do governo federal e do governo. Uhum. E quando paga com multa, né? Quer dizer, entregar no prazo não tem custo. Entregar fora do prazo tem custo. E qualquer custo agora faz uma diferença danada. Exatamente. A única coisa é que ele precisa estar pagando a sua contribuição mensal, né? Que basicamente vai para assistência social, né? É a aposentadoria, a previdência dele, né? Exatamente. Então, a gente sabe que tem momentos que são difíceis, mas alguns falam assim, não, mas é porque eu estou ali no dia a dia, esqueço. Falam, agora não tem desculpa, porque pode ser colocado como débito em conta. Então, se você tem uma maravilha, conta, olha, tá vendo? já dá um trabalhozinho. A gente sabe que não é fácil, alguns não conseguem pagar por um tempo, tem parcelamento aberto constantemente na Receita Federal, que é a gestora do programa do Simples Nacional, né, da parte do MEI também. Então, vá parcelando, vá simulando, né, vá se organizando, porque cada vez mais, com esses programas de inteligência artificial e de dados, esse monitoramento vai ficando mais intenso, né? Então, antigamente, às vezes demorava 2, 3 anos para se perceber que o MEI não estava contribuindo. Agora esse prazo está diminuindo, né? Se ele deixar de pagar e ficar doente, se ele deixar de pagar a contribuição 3 meses e tiver um acidente de trabalho, ele não tem direito a acessar esse benefício. Olha, tá vendo, então, gente? É importante a contribuição em dia, né? A mulher se engravidar e tiver 6 meses sem pagar, ela não tem direito à licença dela, né? A contribuição que ela receberia. Então, é importante. É um investimento que você faz na sua própria vida, né? Porque ninguém está livre de ficar doente, ninguém está livre de ter uma invalidez por algum acidente até de trabalho, por exemplo. Então, a gente precisa estar formalizado, estar direitinho, seguindo os processos, porque isso também reflete no atendimento ao cliente, na sua entrega. Exatamente. Não é verdade? Até por coincidência, ontem numa reunião a gente estava discutindo isso. Um dos projetos que a gente tem há vários anos, o gestor comentando que a diferença de produtividade daquelas empresas do grupo que se formalizaram, né? E eles relatam, né? Então, tem um que vendia 30 produtos dele num mês. Depois que ele se formalizou, né? Ele teve acesso a outros mercados que ele não tinha. Hoje ele entrega 300 produtos por mês. Olha só. Né? E aí eu falei, como às vezes o tempo das pessoas assimilarem a mudança é grande, mas em 2005, a McKinsey, que é uma grande empresa de pesquisa, ela já dizia que o empresário, ao se formalizar, o empresário aumenta 4 vezes a produtividade dele, porque ele precisa minimamente informar para os órgãos de arrecadação a sua venda, o seu faturamento, e isso faz com que ele tenha uma visão diferente do seu negócio. Ele começa a enxergar o seu negócio. Então, parece que leva mais a sério o seu negócio, digamos assim. E ele vai registrando, à medida que ele vai registrando, e vai entendendo. Ele vai verificando onde está. E assim, algumas linhas de crédito é só para quem está formalizado, né? As políticas públicas tendem a estimular a formalização. Claro. Então, se você está formalizado e está organizado, isso é um benefício. Por exemplo, a gente sempre, para vender para o governo ou para uma grande empresa, precisa ter nota fiscal. Claro.
Então, se você pretende fornecer produtos e serviços para grandes empresas, você não pode não ter nota fiscal. Exatamente. Nem pode estar com as certidões negativas desatualizadas, porque as grandes empresas são cobradas por isso e ela acaba cobrando também do pequeno. Até para participar de licitação, Exatamente. né, Renata? Que é tão importante você vender para o governo, é tão bom porque você aumenta o seu volume. Exatamente. Né? E também a sua empresa, ela acaba ganhando credibilidade do mercado. Poxa, eu presto serviço para o governo, não é? Eu presto serviço para grandes empresas. Isso você coloca no seu portfólio e cada vez você vai ganhando mais nome e credibilidade. Exatamente. Né? É uma propaganda, né? Se você fornece para uma grande empresa, é porque você tem qualidade para atender aquela empresa. Você é responsável, faz suas entregas no prazo. Exatamente. Então isso acaba sendo um cartão de visita, vamos dizer assim, para a pequena empresa também, né? Com certeza. Renata, foi um prazer conversar com você aqui. É sempre muito importante a gente falar sobre isso, sobre o papel do MEI, saber também que os governos estão dando atenção aos micro e pequenos, porque só em Alagoas 98% dos negócios são formados por micro e pequenas empresas. Então, é quase todo mundo, né? É quase todo mundo. Então, a gente precisa dar realmente uma atenção para essas pessoas, para que depois de tantos anos não quebrem, não voltem a estaca zero e alimentar a esperança, né, Renata? Acho que isso é o mais importante. Acho que assim, é um direito, é um exercício da cidadania, né? Exato. Você dá condição para o empresário empregar, gerar renda, manter sua família, é uma questão de cidadania, e dignidade, dignidade, né? Humana mesmo. Com certeza. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e assista o nosso programa lá no nosso canal do YouTube também. Um beijo e até a próxima semana. No programa de hoje, batemos um papo com a gerente do Sebrae Alagoas, Renata Fonseca, que falou sobre a Lei de Liberdade Econômica e das iniciativas do Sebrae para ajudar os microempreendedores individuais a enfrentarem a crise trazida pelo novo coronavírus. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!